Boa noite, meus irmãos. Vocês estão acordados, muito bem. Muito bom, queridos. Graça e paz, é uma alegria estar com vocês nesta manhã. Tá? Nós temos a alegria de podermos compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, nesta casa de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu agradeço ao pastor Paulo, ao conselho, os irmãos, pela oportunidade que nós temos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Ourinhos, já estamos lá há 4 anos, desde 2020. Fui pastor da Igreja de Vila Paulicé, em São Bernardo. O seu Nailson foi nossa ovelha, né? Seu Nailson, Dona Ivone. A minha esposa está ali, a Luciana. Pedi para ela ficar de pé, né? Alguns talvez conheçam a Luciana. Né? E os 3 que já devem ter saído, né? O Guilherme, a Luísa e a Larissa. São os nossos 3 filhos, né? Nós temos uma grande alegria. O Guilherme é o mais novo e veio para terminar de levar os meus cabelos embora. Né? Bom, queridos, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Livro de Números, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo 1, do versículo 1 aí até o versículo de número 13. Números 20, do 1 ao 13. Diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá,
porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos nesta manhã de estudar a tua palavra, de ouvirmos a tua palavra, o ensino da tua palavra, e que o Senhor possa edificar os nossos corações, que o Senhor possa trazer consolo, exortação, ânimo, que a tua igreja, ó Deus, seja fortalecida mediante o ensino das Escrituras. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, creio que muitos de vocês já conhecem esse texto, ou já ouviram a respeito desse texto. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem no lugar de Moisés, o que vocês fariam? Alguns sorrisos, alguns pensando. O que você faria no lugar de Moisés? Será que teria a mesma atitude? Bom, esta é uma pergunta, né, que nós fazemos porque a situação de Moisés era uma situação extremamente difícil por tudo aquilo que ele passou diante do povo. Não foi uma explosão somente por aquele momento, mas por uma longa caminhada de reclamações, de rebeldia, em que Moisés teve que lidar com o povo. Justamente a nossa aula de hoje fala sobre isso. O que fazer na hora difícil? Qual deve ser a atitude do cristão na hora da dificuldade, no momento do aperto, nos momentos difíceis da vida? Nossa reação fala mais alto do que a nossa ação. E é possível nós conhecermos uma pessoa melhor através dos momentos difíceis que ela passa. Isso por quê? Porque a pessoa no momento difícil vai revelar alguma coisa, vai mostrar traços da sua personalidade, da sua maneira de agir, de falar, tá? Então nós podemos conhecer uma pessoa. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis neste mundo. Eu não sei quantos de vocês acompanham os noticiários, mas nós vemos a violência, a falta de paciência, de amor, de cuidado com as pessoas. Recentemente, uma enfermeira foi assassinada porque chegou do trabalho, pediu para abaixarem o som, e então a pessoa não gostou e esfaqueou a enfermeira. Mas você pode me dizer, pastor, isso acontece no mundo, com as pessoas ímpias? Imagine uma pessoa dócil, amável, que todo mundo gosta. Todo mundo tem a alegria de estar com essa pessoa. Você só ouve elogios a respeito dessa pessoa. Uma pessoa calma, tranquila, e mais, a profissão dessa pessoa é uma profissão que ajuda os outros, que cuida, que faz tratamento. Pois bem, uma pessoa pacata, quando você olha na cara, vê o sorriso, a simpatia, em um momento, irmão, crente, em um momento está no trânsito, alguém começa a buzinar atrás do carro dele, ele abre a porta e você não imagina que essa pessoa vai fazer isso. E vai e começa a socar o motorista do banco do passageiro, que estava buzinando atrás dele. Momento difícil, de estresse, em que você não imagina que uma pessoa possa fazer isto, mas ela fez. Um irmão. Nós
Vivemos num mundo de descrentes, num mundo ímpio, num mundo caído, e como crentes nós temos que mostrar a diferença. É difícil ser crente num mundo de descrentes, porque ser crente exige muito, não é fácil ser crente. As pessoas hoje acham que é fácil ser crente, que é fácil, sim, é fácil frequentar uma igreja, é fácil sentar num banco, é fácil fazer parte de uma comunidade. O difícil é viver o que a palavra de Deus ensina, é aplicar a palavra de Deus no dia a dia. Aplicar a palavra de Deus no nosso casamento, nos nossos relacionamentos no trabalho, no relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, na sociedade, nas nossas redes sociais. Muitas vezes é difícil administrar, é difícil lidar. Então, a aula de hoje tem justamente o objetivo de chamar a nossa atenção para lidarmos com situações diversas, com situações adversas, difíceis, momentos difíceis que nós enfrentamos. Se eu não me engano, difíceis, ou Moisés, tem alguma coisa aí, achou? Isso, muito obrigado. Aqui é só isso. Tá. Ok. Então nós vamos projetar aí para os irmãos compreenderem melhor a divisão do texto, né? Diante de situações extremas, de aperto, de lutas, de tribulações, de dificuldade, o que nós fazemos? Como nós agimos? Ou como nós devemos agir nesses momentos. Tá? Então, o texto vai nos mostrar algumas coisas, vai nos passar alguma orientação, lição quanto a isso. Vocês já ouviram falar de inteligência emocional? A inteligência emocional visa treinar a pessoa para lidar com certas dificuldades, né, falando leigamente, né, com certas dificuldades que ela enfrenta na área dos seus sentimentos, da sua emoção. Ela precisa aprender a lidar, a se controlar. Tá? Bom, as minhas filhas estudam num colégio que trabalha essa questão da inteligência emocional. Mas hoje a sociedade fala sobre inteligência emocional. Só que a Bíblia já falava disso há muito tempo. Olha lá em Gálatas 5, 23. Gálatas 5, 23. Quem achou, por favor, leia para nós. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. O que é isso? É o fruto que o Espírito Santo produz em nossa vida. São virtudes que passam a existir na vida do cristão através da ação do Espírito Santo e que devem ser cultivadas na nossa vida. E se você for para o 22, ainda podemos acrescentar mais uma aí, não é? Paciência. Como nós lidamos com as frustrações, com as dificuldades, com os momentos difíceis, com paciência, mansidão e domínio próprio. Nós temos que ter essas qualificações, essas características, essas virtudes em nossas vidas. Nós precisamos para lidar com os momentos difíceis. E aqui, qual é a situação de Moisés? Qual é a situação que o povo está enfrentando? Não havia água, segundo o versículo 1. Não havia água para o povo. Eles chegaram ali, eles estão no deserto de Zin, em Cádiz, e aonde eles estão não há água. E eles começam então a reclamar, mas eles já tinham passado por uma situação dessa. Lá em Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 7,
eles vão passar por uma situação parecida. E o que acontece? O que sempre aconteceu na história de Israel: Deus proveu. Deus providenciou água para eles. E agora, eles passam pela mesma situação, só que agora eles estão na reta final da jornada deles. É o 39º, 40º ano que eles estão ali de caminhada. Eles já estão perto da terra prometida, já estão acampados para começar os preparativos para tomar posse da terra. Estão no deserto, um calor que varia às vezes de 43, 45 a 50 graus. E no inverno, 25 graus. Nem Ourinhos é tão quente assim. E olha que Ourinhos é quente. Eles estão lá nesse deserto, não há água, e eles começam a fazer o quê? Qual é o aperto que Moisés vai enfrentar agora? O povo começa a contender. Eles começam a reclamar, a brigar. O versículo 3, olha aí, versículo de número 3. O povo contendeu com Moisés. Esse contender aqui é um ato judicial. Eles começaram a julgar Moisés. Você não provê água para nós. Por que você tirou o nosso povo do Egito? Por que você nos trouxe aqui, Moisés? Eles começaram a contender, brigar com Moisés, reclamar com Moisés. Naquele momento, havia uma queixa formal da nação, do povo de Israel contra Moisés. A segunda coisa que eles fizeram: falta de fé. Versículo 4. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí nós e nossos animais? Olha o que eles disseram. Você nos trouxe aqui para morrer? E por que Deus conduziu eles pelo deserto? Para tomarem posse da terra prometida. Não era isso que Deus havia falado? Não era isso que Deus havia dito para eles? Vocês vão tomar posse da terra que sob juramento dei aos seus pais. Mas eles distorcem a situação, uma incredulidade, achando que eles vão morrer no deserto. Fazem um drama com Moisés. Depois, nós vamos ver que, além de descrer na promessa de Deus, eles vão mostrar ingratidão. Versículo 5, olha aí. E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, que não é de cereais, nem de figo, nem de vindes, nem de romã, nem de água para beber? Por que você nos fez sair para esse lugar ruim, que não dá para fazer nada, que não tem plantações, que não tem como nós nos alimentarmos, uma terra inóspita, uma terra ruim? Por que você nos trouxe aqui? Meus irmãos, contenda, falta de fé e ingratidão. O povo já havia passado por muitos momentos difíceis, e em todos os momentos o que o Senhor Deus fez? Deus supriu. Deus deu maná, Deus enviou codornizes, Deus proveu a água, Deus fez tudo para o seu povo, em todos os momentos em que eles andaram. Diz o livro de Deuteronômio que não se desgastou a sandália dos pés, nem a roupa deles, durante os 40 anos de caminhada. Ao longo daqueles 40 anos, o Senhor não só libertou, não só fez grandes milagres, como foi sempre providente na vida do povo. Muitas vezes nós temos que lidar com situações assim.
E aonde essas situações às vezes acontecem mais frequentemente? Dentro de casa, não é? Puxa, a mãe lava, passa, guarda, arruma o quarto, né? Deixa tudo prontinho. E qual é o discurso que às vezes as mães fazem? Vocês são os ingratos. Não é isso que às vezes nós ouvimos? Por quê? Não reconhecem o trabalho que nós fazemos. Os pais também, juntamente, né, com as mães, provêm as coisas para os filhos e às vezes falam para os filhos: vocês são os ingratos. Ou, às vezes o próprio casal, os dois, né? Um começa a reclamar, a contender com o outro e começam a achar haver ingratidão tanto na esposa quanto no esposo. Não conseguiu aqui? Tudo bem, deixa lá. Vamos seguir. Tá? E foi justamente com essa ingratidão que Moisés teve que lidar. Com essa contenda, com essa ingratidão que Moisés teve que tratar. Agora imagine, Moisés já havia enfrentado vários momentos difíceis como líder. Foram 40 anos lidando com um povo rebelde. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu ainda era pastor auxiliar e eu estava indignado com alguma atitude da igreja. E eu falei: pastor, como é que o senhor aceita um negócio desse? Como é que o senhor consegue lidar? O senhor tem que chegar lá na frente, né, ir lá e começar a dar uma bronca. O pastor virou e falou assim: Ismael, esse é o povo de Deus. E não é assim que nós lidamos com o povo de Deus. Vamos ensinar, tratar com a palavra. Aquela lição nunca saiu da minha mente. Né? Moisés tinha que lidar com um povo rebelde, que vivia reclamando, trazendo problemas, dificuldades. E Moisés sempre tendo que tratar o povo. Moisés não ia reclamar com o povo, ele reclamou aqui. Moisés ia reclamar com Deus. Em um momento Moisés diz assim: Senhor, por acaso foi eu que dei à luz a toda essa gente? O Senhor tem que lidar com o seu povo. Tá? Moisés ia direto no Senhor Deus, porque é o povo de Deus. Mas aqui, Moisés já está cansado de tanta reclamação, de tanta murmuração. São 40 anos peregrinando com esse povo, vendo a rebeldia, vendo a falta de fé, vendo o descaso, até a idolatria, ações rebeldes. E muitas vezes, assim como Moisés, nós temos que lidar com situações de aperto, como ele estava lidando. Situações difíceis como ele estava enfrentando. Imagine, você ter que lidar com a reclamação, com a insatisfação do povo. Essa era a dificuldade de Moisés. Esse era o problema que Moisés tinha que resolver. E na vida nenhum crente está livre de problemas. Nenhum crente está livre de dificuldades. Passamos por crises, passamos por aflições, passamos por tribulações. Talvez na sua casa você enfrente uma crise no seu casamento, uma luta com os seus filhos, talvez no seu trabalho alguma dificuldade entre os seus familiares. Nós enfrentamos lutas e situações difíceis. No caso de Moisés foi a insatisfação do povo, no caso de Moisés foi a contenda, a murmuração, mas na nossa vida pode ser tanto a crise familiar, a crise no casamento, como outros problemas. A enfermidade, a morte, os problemas emocionais. Nós temos que lidar com a pressão, com o estresse do dia a dia. Nós temos que lidar com várias situações.
E não é porque nós somos crentes que Deus vai nos isentar. Não é porque nós somos crentes que a dificuldade não chegará dentro de nossa casa. Veja o que diz João 16, 33. Quem achar, por favor, leia para nós. O que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições. Queridos, isso fez parte da vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem que falava face a face com Deus. A Bíblia diz o seguinte: nunca houve profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face. Se Moisés, que era Moisés, passou por isso, quanto mais nós. Nós vamos passar por provas, tribulações, lutas, dificuldades. Nós vamos passar por momentos difíceis, de lágrimas, momentos de angústia, momentos de desespero, momento em que você tem vontade de largar tudo, de ir embora, momentos em que você deseja a morte, momentos em que você deseja sumir, momentos que te levam às lágrimas, momentos que te fazem perder o sono. Nós passamos por situações assim. Momentos que nos deixam irados, indignados. Problema existe e sempre vai existir. A questão é o que você faz com o problema. O problema já está lá. Tem gente que gosta de fazer igual alguns animais, ficar ruminando o problema, mastigando o problema. Mas a crise, a dificuldade, ai meu Deus, o que eu faço? E não para, reclama para um, reclama para todo mundo. Tem um parente que vive reclamando em casa, né? Sabe? Sempre vem contar a mesma história e nunca resolve, é o mesmo problema há 10, 20, 30 anos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja aí o que diz o texto, versículo 5. Alguém? Então é o seguinte, meus irmãos, o problema existe. O que nós precisamos? De sabedoria para lidar com o problema. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com o problema. O que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver? Como nós vamos tratar? E o que a Bíblia nos ensina? Buscar a sabedoria de Deus. Buscar a orientação de Deus. A palavra nada lhes impropera, a ideia de que Deus não joga na nossa cara os pecados e os erros cometidos anteriormente. Ou seja, Deus não diz assim: agora você veio aqui? Agora você quer a minha ajuda? Lá atrás você não fez isso. Não, Deus não faz isso. Isso quem faz são os nossos pais, são os amigos, são os familiares, né? Mas Deus não faz isso. Deus concede sabedoria àqueles que pedem com fé. E foi justamente isso que Moisés fez. Vamos ler, voltar ao texto, olha aí, Números 20. Agora a partir do versículo 6. Eu vou pedir para alguém ler para nós, versículos 6 e 8. De 6 a 8.
nós lemos: se você precisa de sabedoria, vá, peça a Deus. O que Moisés e Arão fizeram? O que o crente faz? O que o crente faz nos momentos difíceis? O que o crente faz na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora que as coisas se apertam? O que o crente faz? O crente não vai recorrer aos medicamentos, à bebida, às drogas. O crente não vai recorrer, né, a uma medida desesperada. O crente faz o quê? Ora. Se coloca na presença de Deus, busca a Deus, é isso que o crente faz. Por quê? Porque a solução para o problema vem de Deus, a direção, a orientação. E foi justamente isso que aconteceu. Moisés e Arão se jogaram, se lançaram no chão, foram orar, foram clamar, tiveram uma atitude de humildade, uma atitude de dependência, dizendo: Senhor, nos ajude. É uma situação difícil, nós precisamos do Senhor, nos ajude, Senhor. Eles apresentam diante do Senhor o seu problema, apresentam a sua causa, colocam diante do Senhor a sua dificuldade. E o versículo 8, você vê o quê? A resposta de Deus, a palavra de Deus para eles. O Senhor Deus disse: toma a vara, ajunta o povo, e diante deles falai a rocha. Foi isso que o Senhor disse. Primeira coisa, eles deveriam tomar o cajado. Era o sinal de autoridade sobre o povo. Toda a congregação deveria se colocar ali diante da autoridade que Arão e Moisés exercem, autoridade dada e estabelecida por Deus. Segunda coisa, todos deveriam se reunir. Eles deveriam fazer isso na frente de todo o povo. E o motivo era muito claro. Deus mais uma vez iria mostrar o quê? A sua providência. Deus mais uma vez iria mostrar o seu poder. Mais uma vez iria mostrar a sua grandeza para ser glorificado, santificado, honrado diante do povo. Povo incrédulo, povo rebelde. Deus diz: vou mostrar para o povo mais uma vez o quê? O meu poder, a minha glória. Vou mostrar para eles a minha providência. Eles vão se humilhar, reconhecer, vão desfrutar da providência. Então eles reuniram o povo para isso. E a terceira coisa, Deus disse: Moisés, vá e fale a rocha. Fale a rocha. É somente isso. Essa foi a orientação do Senhor para eles. Essa foi a direção do Senhor para Moisés e Arão. E aí, meus irmãos, até aqui tudo certo, até aqui atitude de crente. Problema está aí, vou orar, vou buscar a direção de Deus. E Deus falou com eles através da sua palavra. Deus nos orienta hoje através da Escritura. É a sua palavra falando conosco, nos dando direção. É isso que o crente faz. E Moisés, então, começa fazendo o que Deus disse. Ele toma a vara, reúne o povo. Só que a coisa não foi muito parecida, né? Ele não seguiu todas as orientações. E aqui é o que está o problema, meus irmãos. Nós buscamos a direção de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus, para agirmos de acordo com o que o Senhor nos orienta, com o que o Senhor nos fala. Moisés deveria glorificar a Deus diante do povo. Moisés deveria mostrar ao povo
Mais uma vez, o quanto o povo estava errado, o quanto o povo estava agindo erradamente. Mas não foi isso que Moisés fez. Não foi isso. Vamos ver agora capítulo 9 a 11. Veja aí. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Vocês ouviram o Senhor falar: Moisés, reúna os rebeldes. Reúna o povo rebelde. Vocês ouviram essa expressão? Não. Essa expressão parte do próprio Moisés. É claro, indignado, cansado, estressado, diante de toda a dificuldade que Moisés viveu. Ele reuniu o povo e começou. Chamou eles de rebeldes. Ele estava furioso. Não foi isso que Deus mandou ele dizer. E aí, Moisés diz para eles: acaso faremos sair água desta rocha? Então, bate 2 vezes na rocha. Moisés cometeu 2 erros. Falou com ira e descrença. Porque Deus não disse para Moisés que era Moisés que faria a água sair da rocha. E vejam a palavra de Moisés. Acaso faremos, ele diz, nós, ele e Arão, acaso faremos sair água desta rocha? Quem ia fazer a água sair da rocha? Deus. Moisés, no seu momento de fúria, ele nem percebe que ele está falando algo que Deus não disse. Isso é incredulidade dele. Pensou que o serviço seria dele. Pensou que o trabalho seria dele. Mas o trabalho não era dele. A obra não era dele. A obra era de Deus. O trabalho era de Deus. Foi um ato de raiva e incredulidade. Então esse foi o primeiro erro. E o segundo? Bateu na rocha 2 vezes com o cajado. Se você olhar a narrativa bíblica, lá em Êxodo 17, que eu disse que aconteceu a mesma coisa, Deus disse para Moisés: toca na rocha. Mandou bater com o cajado na rocha, ferir a rocha. Deus mandou fazer isso. Dessa vez, o que Deus mandou fazer? Falar com a rocha. Era um ato de fé. Moisés, o povo não crê, mas você já veio aqui na minha presença, você se humilhou, você mostrou a sua dependência, fale com a rocha. Era só crer, crer no poder de Deus, crer na providência de Deus, crer na ação de Deus. Mas Moisés fez o quê? Deixou o seu coração tomar conta. Foi isso que Moisés fez. Deixou que o seu coração tomasse conta daquela situação. Foi levado pelo seu próprio coração, pelo engano do seu próprio coração. Foi isso que ele fez. E aí, agora ele tem que lidar com as consequências disso. Ele vai ter que lidar com as consequências dessa atitude dele. Por quê? Porque ele descreu. O que nós vamos ver aqui, meus irmãos, então, é Moisés agora furioso, batendo e fazendo algo que Deus não havia mandado ele fazer. Deus quer que o seu povo creia nele. Deus quer que o seu povo descanse nele. Deus quer que o seu povo entenda que ele é quem vai suprir e prover. A nossa parte é fazer aquilo que Deus manda.
O maior exemplo disso é Jesus. Nosso Senhor foi para o Getsêmani, sabendo de tudo o que aconteceria com ele. Disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se submeteu, orou, foi consolado pelo anjo, se submeteu à vontade de Deus, foi afrontado. Você não é o Messias? Desce dessa cruz. Não é o rei dos judeus? Pilatos disse: se eu quiser, posso te libertar, tenho poder. Foi afrontado. Ele poderia. Ele era aqueles homens não entendiam que eles estavam diante do Senhor do universo, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus até chegou a dizer: se eu quisesse, eu poderia mandar miríades de anjos. Ele poderia ter evitado todos os insultos, todos os açoites, toda a humilhação. Ele poderia ter, mas ele não fez. Ele se submeteu. Na hora da crise, na hora do aperto, na hora da dificuldade, Filho foi obediente ao Pai. Um outro exemplo disso é Maria. Quando o anjo falou com Maria, ela disse: mas eu não conheço o homem, como é que eu vou ficar grávida? Vai descer sobre ti o Espírito Santo. Tá bom. Diz o texto, ele diz: eis aqui a tua serva. Cumpre em mim o seu querer, a sua vontade, Senhor. Engraçado que aconteceu isso com Sara. O anjo foi, falou com Abraão. Sara estava dentro da tenda e disse: Sara, daqui a um ano vai ficar grávida. O que Sara fez? Riu. Zacarias, marido de Isabel. O que ele fez? Não creu, ficou mudo. Maria creu. Faça, Senhor, a tua vontade. Quando você busca a orientação de Deus, da palavra de Deus, faça a vontade de Deus. Pode parecer difícil, pode parecer demorado, pode parecer complicado você fazer, mas você tem que agir como Deus quer. Não é fácil, não é fácil, mas nós precisamos agir de acordo com a vontade de Deus. Não deixe ser levado pelo seu coração. Jeremias capítulo 17 diz que enganoso é o coração do homem. Não deixe ser tomado pela emoção, pelo sentimento, pela raiva, pela fúria. A Bíblia até diz que você pode se irar, mas você não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode se indignar com uma situação, mas como isso foi acontecer? Por que essa pessoa fez isso? Você pode ficar indignado. Está no trânsito, alguém te deu uma fechada, você fala: mas essa pessoa não sabe dirigir, não fez autoescola. Você fica indignado. Agora, outra coisa é, se você xingar esta pessoa, se você for agredir esta pessoa, você pecou. Então, meu irmão e minha irmã, não se deixe levar pelos sentimentos e emoções. O que o crente tem? Possui. O crente que tem Cristo em seu coração e o Espírito Santo, ele deve ser paciente, manso, e ele deve ter domínio próprio. Isso foi o que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus, como eu acabei de dizer aqui. Foi afrontado, mas permaneceu dentro do propósito, desígnio de Deus. A quarta coisa que nós vamos ver aqui é que quando nós não damos crédito à palavra de Deus, quando nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, quando nós nos deixamos tomar pela ira, quando nós nos deixamos tomar pela fúria, quando nós agimos mais pela emoção do que pela razão, o que acontece conosco? Vamos ter que lidar com as consequências. Falou que não devia para sua esposa, para o seu esposo, teve uma atitude inconveniente, impensada, vai ter que lidar com as consequências.
Não pensou na brincadeira, né? A esposa chegou, você está com a barriguinha, aí você virou para ela, você também está com a barriguinha, aí meu amigo, sopa, brócolis, mandioquinha, né? Abobrinha, vai comer isso a semana toda, não tem carne, não tem bife, não tem mais nada, não pensou na consequência, né? Então, e foi o que aconteceu com Moisés. Moisés teve que lidar com a consequência. Versículo 12, 13. Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra que lhe dei. Moisés caiu numa cilada, na armadilha do seu próprio coração. E agora ele vai ter que lidar com isso. O castigo de Deus parece duro? O que vocês acham? Parece, né? Moisés. Senhor, Moisés, 40 anos conduzindo esse povo. Moisés, um homem temente, fiel. Moisés é colocado lá na galeria de Hebreus, né? Como aquele homem que não quis, não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. É o que diz o texto de Hebreus capítulo 11. Ele não aceitou, ele desprezou os tesouros do Egito para ficar com o seu povo, para andar, para liderar, para fazer a sua vontade. Por quê, Senhor? Sabe por quê? Porque o cargo de Moisés era grande demais. Ele não representava uma multinacional, ele não representava um rei da época, ele representava o Todo-Poderoso Deus. Soberano, Santo, Criador, Senhor, que zela pelo seu nome, que zela pela sua palavra, que zela pela sua glória. Moisés era o mediador, era um tipo de Cristo. O cargo de Moisés, ou melhor, o castigo de Moisés, foi à altura da posição que ele possuía. Porque Moisés não honrou a Deus com a sua atitude. Moisés não glorificou a Deus com a sua atitude. Então, por isso, foi cobrado um alto preço. Ele deveria agir de uma forma digna do Senhor. Ele deveria honrar a Deus, glorificar a Deus. Mas a atitude dele foi indigna do Deus que ele representava. A atitude dele não honrou a Deus, foi um vexame diante de todos. E Deus não aceita ser rebaixado, Deus não aceita dividir a sua glória, Deus não aceita e não permite que os homens digam como Ele deve agir. Ele é o soberano, é o Criador, é o Senhor, é eterno, Deus Todo-Poderoso, sábio, que zela pelo seu nome, pela sua glória. E Ele diz: Moisés, você não me santificou diante do povo. Você foi levado pelo seu coração. Você foi levado pelos seus sentimentos. E você não fez o que era para você fazer, o que eu designei para você fazer. Quanto maior o poder, a autoridade, maior a cobrança. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós precisamos entender isto. E
apesar do pecado de Moisés, versículo 13, o Senhor diz: você não me santificou, mas eu me santifiquei diante do meu povo. O Senhor se santificou neles, de acordo com o versículo 13. E a água saiu para que o povo se alimentasse, ou bebesse, né, para que o povo se refrescasse, desse aos seus animais. Moisés deveria ter pensado nas consequências. Moisés deveria ter pensado que ele não estava lidando com qualquer pessoa. Devemos tomar cuidado com as consequências das nossas atitudes. Devemos tomar cuidado com as decisões que tomamos. O preço a pagar pode ser alto demais. A expressão dos antigos é fantástica. Não adianta chorar o leite derramado. Agora vai ter que limpar. Queimou, né? Ficou aquele amarelo no fogão. Agora você vai ter que raspar, limpar, porque não prestou atenção. Não vigiou. Não estava atento. Por isso que a Bíblia nos recomenda: vigiai e orai. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Orando em todo o tempo, a Bíblia diz, nós precisamos vigiar para não sermos levados pelas tentações, para não nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos e emoções, mas para buscarmos a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, nós aprendemos com Moisés o seguinte, ou com essa história: neste mundo sempre haverá momentos de aperto. Até que horas eu tenho? Já acabou ou não? Estou falando demais? Então vou concluir aqui, ó. Perguntar de novo, boa noite, né? Vamos lá. Neste mundo sempre haverá momentos de aperto, de dificuldade, de aflição, de luta. Você sempre vai passar por isso. Então, não espere só paz e tranquilidade. Não ache que porque você está casando com um príncipe, com uma princesa, que você não vai ter problemas. Depois que você casou, você vai acordar. Mas não era dessa cor que ele era, verde, né? Não era o sapo. Nós temos problemas e lutas, mas devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, a direção de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar diante de Deus, através da súplica, da oração, de ações de graças, devemos levar diante de Deus toda a nossa ansiedade. O apóstolo Pedro diz que devemos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. A Bíblia nos incentiva a buscar a Deus em oração. E nós devemos buscar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a palavra de Deus ela é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção, para a exortação. A palavra de Deus nos ensina. Portanto, irmãos, busque a direção de Deus. Terceiro, tome cuidado com as consequências das suas decisões. Devemos ter fé para glorificar a Deus na hora da dificuldade. Sabe por que esse texto está registrado aqui? Porque Deus não só queria que o povo de Israel entendesse, mas que a igreja dele entendesse. O apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta, no capítulo 10, ele vai relembrar o povo dessa história. E vai dizer: tomem cuidado para vocês não fazerem as mesmas coisas que o povo de Israel, para não cometerem os mesmos erros. Tomem cuidado. Aquela rocha, o apóstolo Paulo diz, representava Cristo. Senhor, Salvador,
sustentador, representava Cristo. E Moisés não entendeu, não compreendeu a vontade de Deus. Deus estava realizando uma obra provedora e salvadora através daquela rocha, assim como Ele realizou uma obra provedora e salvadora na nossa vida, por meio de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos ter cuidado com as decisões e devemos ter fé para glorificar a Deus na hora da dificuldade. Honre a Deus com o seu problema, com a sua luta, com a sua crise. Como você honra a Deus? Fazendo aquilo que Ele pede na sua palavra, confiando nele e temendo a Ele. É isso que você deve fazer. Que Deus nos abençoe. Amém?